O nosso painel, eu gostaria de convidar agora o Matheus Souza Fonseca. Ele é analista judiciário do CJF, diretor da Divisão de Tratamento de Dados, Inovação e Inteligência Artificial, graduado em Engenharia de Software, especialista em Gestão de Tecnologia da Informação, mestrando em Engenharia Elétrica na área de Segurança Cibernética na Universidade de Brasília. Atuou no Tribunal Superior do Trabalho como desenvolvedor de software do Sistema Nacional PJE e sistemas correlatos, como um dos responsáveis pelo Módulo Nacional de Assinatura Digital de Documentos. Desde 2012, também atua como apoio técnico à pesquisa no Laboratório de Tecnologias da Tomada de Decisão, Latitude UNB, em comparação com os órgãos públicos, atuando como desenvolvedor Web Full Stack Java, Python e JavaScript. Com a palavra, Matheus. Boa tarde a todos e a todas. Bom, como já foi apresentado, né, meu nome é Matheus Fonseca e eu vim aqui representando o Conselho da Justiça Federal. Sou servidor do CJF desde 2019 e no ano passado foi criada essa área chamada de DIA, né, Divisão de Tratamento de Dados, Inovação e IA, onde eu sou o diretor atualmente. Um dos primeiros projetos que a gente iniciou o estudo e que realmente tinha uma demanda latente era o sistema de pesquisa da jurisprudência unificada da Justiça Federal, que é um sistema muito utilizado, um dos mais utilizados do CJF, mas, infelizmente, é um sistema que carece de atualização tecnológica. Então, foi iniciado um processo de estudo bem avançado sobre o que a gente poderia evoluir de tecnologia nele, e a gente está trabalhando aí há algum tempo, mas teve uma suspensão do projeto assim, por alguns meses, né, por conta de outras priorizações, e ele foi retornado no mês passado. Né, o desenvolvimento dele está bem ativo agora. Tá. Vou passar aí. Então, sobre a agenda aqui, eu vou falar sobre um histórico da jurisprudência unificada do CJF, falar sobre o cenário atual, né, o sistema atual que a gente tem, falar um pouco sobre o novo sistema, quais são as funcionalidades chaves que planejamos para esse novo sistema, né, que está em desenvolvimento, falar um pouco também sobre a parte de interoperabilidade e integrações com outros sistemas e um roadmap básico do projeto. Bom, o tema sobre a jurisprudência unificada na Justiça Federal é algo que já é relativamente antigo, né? Tem mais de 2 décadas aí sobre esse assunto. Quando eu pesquisei, já em 2002, uma notícia no site do STJ fala que a maior base de jurisprudência do país era a base do CJF, que unia já dados sobre a matéria da Justiça Federal, tanto do STF, STJ e dos tribunais regionais federais. Tá? Em 2008, foi incluído também as informações relacionadas aos JEFs, né, os Juizados Especiais Federais. E hoje a gente possui dados do STF, do STJ, dos Tribunais Regionais Federais, das turmas regionais de uniformização, da TNU, Turma Nacional de Uniformização, e das turmas recursais dos tribunais. E quais são os problemas que a gente possui hoje? Né? Uma tecnologia muito defasada. A gente usa ainda um motor de busca textual que vem antes dos anos 2000, que é o BRS. Era uma ferramenta excelente, tá? Mas depois dos anos 2000, com as novas ferramentas de mercado, ela veio se demonstrando um pouco defasada, mas a gente ainda utiliza. É uma ferramenta que foi descontinuada, não tem atualizações de segurança e não tem suporte técnico ativo, mas a gente continua mantendo no conselho, né? Além da interface de usuário obsoleta. A busca textual ela é uma busca exata e limitada. Então, o sistema atual ele só encontra resultados com aquela correspondência exata pelo termo que é utilizado. Isso é algo que, realmente, na busca por jurisprudência, ele leva a uma limitação, a uma grande limitação e restringe a descoberta de novas informações. Né? Mas nem tudo são pontos negativos. Né? Ainda assim, hoje, existem benefícios. Né? A desfragmentação da Justiça Federal foi muito importante com a unificação da jurisprudência em uma única plataforma. Hoje, a gente contém já cerca de 8,5 milhões de documentos. A gente está ainda um pouco atrasado na atualização de alguns tribunais regionais federais do STF e do STJ, mas com esse novo projeto a gente pretende aumentar a periodicidade de atualização, chegando até a atualização semanal. Tá? E com isso a gente vai apoiar a uniformização de jurisprudência. Então essa é a carinha do sistema atual, acho que muitos de vocês já devem conhecer. Tá? Um exemplo prático de limitação é quando você busca por um termo,
E aí ele exige que você conheça exatamente o termo que vai estar contido na decisão. Se aquele termo que está sendo utilizado não tiver contido, provavelmente essa informação não vai se tornar relevante e não vai ser demonstrada nos resultados. Então, aqui a gente tem uma perda de tempo e um risco de não encontrar, por exemplo, os precedentes relevantes sobre algum determinado assunto. E aí, a gente iniciou a pesquisa sobre uma atualização dessa plataforma. Em 2024, o CJF ele iniciou o planejamento da contratação da ferramenta Elastic, que é hoje a líder de mercado quando se fala sobre busca textual, análise de dados estruturados, não estruturados, e aplicação automática de algoritmos de inteligência artificial. É realmente uma ferramenta excelente. Tanto que essa contratação que tinha se iniciado o planejamento no CJF se tornou uma contratação nacional e hoje ela está sendo planejada pelo TRF5, após uma decisão da nossa alta gestão, ela foi transferida o planejamento para o TRF5, mas todos os tribunais regionais federais e o CJF vão participar dessa contratação e todos vão ter apoio dessa ferramenta. Tá? E qual é o diferencial frente ao atual? O principal é a busca semântica. Tá? Então, a busca semântica é entender o sentido da pergunta e não apenas aquela palavra exata. Então, hoje a gente tem a busca exata e o que a gente quer é perguntar como a gente pergunta para o Google, para o ChatGPT e ter um resultado contextualizado sobre um determinado tema. Por exemplo, benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez são termos totalmente diferentes, mas significam a mesma coisa. Em um contexto de uma busca, os dois devem encontrar os mesmos resultados. E como que a gente atinge isso? Essa é uma imagem bem interessante sobre a parte da busca vetorial, né? Aqui entrando num pouco mais de tecnicismo, mas para você conseguir atingir a melhor capacidade de realizar essa busca semântica, você hoje tem que utilizar o que é chamado de busca vetorial, ou muitas vezes também chamado de embeddings. Foi popularizado muito com o termo do Transformer, ChatGPT. Tá? Então, basicamente, é a representação vetorial de uma determinada informação, seja um conjunto de palavras ou uma palavra específica, e a partir de um vetor num espaço, você conseguir descobrir ali a similaridade entre essas duas palavras a partir do seu distanciamento. Então, por exemplo, aqui é um exemplo falando de bandas de heavy metal, bandas de rock. Então, quando a gente pesquisa sobre thrash metal, que é um estilo que está contido ali no Metallica, Slayer, Anthrax, essas seriam as bandas que ficariam próximas ali àquele ponto de pesquisa, porque elas estão similarmente próximas. E o novo sistema, então, a gente quer unir isso tudo com as informações que a gente já possui hoje, por exemplo, dos TRFs, da STJ, STF, fazer a ingestão desses dados, continuar fazendo isso na nossa base única da jurisprudência e agora utilizando a nossa ferramenta, que é o Elastic, fazendo tanto a persistência em base textual quanto em base vetorial. Além disso, utilizando dois modelos de inteligência artificial. Um modelo que é o E5, que é um modelo básico, bem utilizado e bem integrado à plataforma do Elastic para fazer a busca semântica, e outro que até então a gente está planejando utilizar o ChatGPT, né, o GPT-5, mas isso pode ser modificado durante o decorrer do projeto, porque a gente ainda nem chegou nessa fase, é algo que só vai iniciar ano que vem, tá? Que seria a parte de IA generativa. Então, pensando em funcionalidades-chave, né? A busca semântica, como eu já citei, busca por similaridade, ou seja, a partir de um documento, a partir de uma determinada jurisprudência, você encontrar outras jurisprudências similares, a partir do seu contexto semântico, não só pelos termos, tá? E isso tudo num acesso público, disponível para o cidadão, disponível para o advogado, disponível para qualquer pessoa. Mas também vai ter uma parte da jurisprudência que vai estar com acesso controlado, que aí é onde a gente vai entrar com a parte da IA generativa. Então, a gente vai ter um chat com a jurisprudência, para você conseguir conversar com a jurisprudência, com os dados de jurisprudência, e outra parte que é a geração de textos a partir de prompt. Ontem, o Dr. Naib até citou uma parte muito interessante, que ele falou que é interessante você não utilizar as citações de jurisprudência que são geradas automaticamente pelos modelos disponíveis no mercado. E depois ele fez uma ótima complementação falando, a não ser que seja um sistema especializado nisso, um sistema que tenha um contexto certo para isso. E a nossa jurisprudência é exatamente isso. A gente vai oferecer toda a base de jurisprudência como contexto para esses modelos de inteligência artificial para evitar esse tipo de alucinação. Mas o nosso vai ser especializado somente nessa parte de fundamentação jurídica. Então, a partir da nossa base textual, utilizando o que é muito chamado aí de arquitetura RAG, que é geração aumentada por recuperação,
Ou seja, a gente vai utilizar a nossa base de dados interna para montar um contexto de um prompt e enviar, então, para um LLM, essa LLM processar e aí sim conseguir gerar um texto que seja classificado como bom, né? O que não vai eximir da revisão humana, obviamente, como já foi muito citado aqui no evento. Além disso, ainda temos a parte de interoperabilidade e integrações. A gestão de dados dos tribunais hoje é feita de uma forma ainda muito defasada, usando arquivos XML, SFTP, que é um protocolo de troca de arquivos, mais alguns scripts de ingestão. A ideia é que a gente não utilize mais esses tipos de recursos, porque eles realmente estão muito suscetíveis a falhas, e a gente utilize ferramentas nativas da própria plataforma Elastic. Tem conectores nativos, tem consulta federada, ou seja, uma consulta em um Elastic pode ser replicada em todos os Elastics de todos os TRFs. O dado ele não precisa nem necessariamente estar fisicamente no CJF, ele vai poder fisicamente estar nos TRFs, por exemplo. Pode ser feita uma replicação de clusters também. E, além disso, a gente também pretende disponibilizar a opção de integração para sistemas processuais. Então, oferecer APIs para os sistemas processuais, seja EPROC, PJE ou qualquer outro, para realizar tanto a busca textual exata, a busca semântica e a parte da geração textual. E como roadmap do projeto, a ideia é que a gente lance essa versão que tem a busca semântica e a busca por similaridade até dezembro desse ano, que é a parte pública, que realmente é o que vai atingir a maior parte da população, e já em março de 2026, a implementação que envolve a IA generativa e essa melhoria na ingestão dos dados. Além disso, a parte de integração com outros sistemas, PJE e EPROC, vão vir depois de março. Tá? Como eu tinha citado, a gente já fez algumas provas de conceito relacionadas a esse sistema. Esse é um print, né, de uma geração que a própria ferramenta Elastic consegue gerar para a gente de busca, e a gente consegue melhorar ela, ainda levando em consideração a estrutura que a gente possui hoje na busca de jurisprudência do CJF, que são esses conectores, que apesar da busca semântica ela chegar para tentar para tentar não disponibilizar mais esse tipo de conectores, porque eles acabam ficando um pouco obsoletos, mas tem muitos advogados, muitos escritórios que ainda utilizam eles e têm consultas prontas. Então, o ideal é que a gente mantenha uma consulta híbrida, possibilitando as duas formas de consulta, tanto a busca semântica quanto a busca antiga com conectores, mantendo a compatibilidade. Essa aqui é uma versão mais recente, que a gente tem de um protótipo, onde ele vem com as duas opções aí de busca comum, que seria essa busca antiga, e a busca semântica, que seria essa busca vetorizada. Tá? E aí, com a busca semântica, realmente a forma de consulta ela é um pouco diferente. Ela é um pouco mais natural. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Do CJF, ele também está trabalhando em alguns outros projetos de inteligência artificial. O CIA, que é uma ferramenta bem interessante, a gente está terminando a implantação no ambiente de homologação, e a gente vai começar uma validação, que vai ser um ganho enorme para os servidores. E a gente também está em fases iniciais de estudo de uma ferramenta para auxiliar nossas equipes de auditoria. Então, uma ferramenta de inteligência artificial que auxilie, a partir de normativos estabelecidos, a partir de documentos que devem ser auditados, oferecer um output ali para o auditor, para ele realmente identificar se tem algum achado ali de auditoria. São esses 3 projetos que a gente está em execução no momento. Obrigado a todos. Me mantenho à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado, Matheus, por apresentar aqui o que o CJF está trazendo aqui para a gente nesse evento. E para dar continuidade,